O Espírito Santo está falando com você, mas você não está ouvindo. Em João 14:16, Jesus prometeu interceder junto ao Pai para enviar um outro auxiliador que estará sempre conosco. Este auxiliador é o Consolador Divino, que nos conforta, aconselha e fortalece, especialmente nos momentos de necessidade. De fato, por vezes não captamos a mensagem do Espírito Santo. Isso pode ocorrer por mera ignorância, ou porque frequentemente negligenciamos a importância do Consolador Divino em nossa jornada espiritual. Ele é a terceira pessoa da Trindade, juntamente com Deus Pai e Jesus Cristo, o Filho. O Espírito Santo desempenha 5 papéis fundamentais na vida do crente. Todo crente precisa compreender essas funções para identificar quando o Consolador Divino está se comunicando conosco. Agora, vamos analisar rapidamente esses 5 papéis. Antes de prosseguirmos, se você deseja se aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus e assim criar mais intimidade com Ele, te convido a visitar o link que está fixado nos comentários. Vale muito a pena. Primeiro, o Espírito Santo é nosso mestre. Ele instrui os crentes sobre Jesus e a vontade de Deus. Jesus disse em João 14:16: Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Segundo, o Espírito Santo é o revelador do pecado. Um dos papéis do Espírito Santo é mostrar ao mundo o que é pecado, o que é justo e o que é julgamento, como João 16:8 afirma. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, o Espírito Santo desperta as pessoas para a necessidade de arrependimento e salvação por meio de Jesus Cristo. Terceiro, o Espírito Santo nos guia. Ele conduz os crentes à verdade. Jesus disse em João 16:13: Quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade. Isso significa que o Espírito Santo ajuda os crentes a compreender e interpretar a palavra de Deus, orientando-os a tomar decisões sábias. Quarto, o Espírito Santo nos capacita. Ele concede poder aos crentes para viver a vida cristã e servir aos outros. Em Atos 1:8, Jesus disse aos seus seguidores: Mas recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Esse poder inclui dons espirituais para a edificação da igreja. Quinto, o Espírito Santo nos concede o selo da salvação. Em Efésios 1:13-14, a Bíblia diz: Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança até a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. O Espírito Santo é, portanto, descrito como um selo ou garantia de nossa herança em Cristo, assegurando aos crentes a sua salvação e futura ressurreição. É de extrema importância compreender como o Espírito Santo se comunica conosco. Como podemos reconhecer esses divinos sussurros e garantir que verdadeiramente ouvimos a sua voz? A nossa bússola para esta jornada esclarecedora pode ser encontrada em João 14:26. Ouçam isto. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Quando Deus enviou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, conforme registrado no livro de Atos, capítulo 2, ele estava cumprindo sua promessa de nunca nos abandonar. Sua vinda inaugurou uma nova era em nosso relacionamento com Deus, caracterizada por comunhão constante, orientação e conforto. Compreendê-lo em como se comunica conosco é o primeiro passo em nossa jornada. A voz do Espírito de Deus não é frequentemente audível, como um estrondo ressonante em nossos ouvidos. Em vez disso, sua comunicação vem através das Escrituras, impressões internas e circunstâncias da vida. As Escrituras são a própria viva palavra de Deus. Como Hebreus 4:12 afirma: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão de alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando passamos tempo meditando nas Escrituras, o Espírito Santo dá vida às palavras, orientando-nos na sabedoria e entendimento. Quanto às impressões internas,
Elas são como suaves toques, um sutil remexer dentro de nós, direcionando-nos para um caminho ou decisão específica. Lembrem-se da história de Filipe em Atos 8, quando o Espírito Santo o guiou a se aproximar do eunuco etíope. Isso não foi um comando alto e disruptivo, mas uma impressão interna que levou Filipe a ministrar ao eunuco, resultando em sua salvação. O Espírito Santo se comunica conosco de maneira semelhante, orientando-nos em nossa vida cotidiana. Está prestando atenção a esse toque suave e silencioso? Está ouvindo? Além disso, a voz do Espírito Santo também se manifesta através das circunstâncias da vida, que muitas vezes parecem aleatórias ou caóticas. No entanto, quando vistas com olhos espirituais, frequentemente revelam o trabalho do Espírito Santo. Pensem na história de Jonas, que ouviu a voz de Deus, mas escolheu ignorá-la, resultando em ser engolido por um grande peixe. Apesar de sua desobediência inicial, Deus usou as circunstâncias de Jonas para trazê-lo de volta à obediência e cumprir sua missão divina. Será que és como Jonas? Estás a ouvir a voz de Deus, mas a escolher ignorá-la? Agora que estabelecemos como o Espírito Santo se comunica, ainda há outro fator importante a considerar: como reconhecer quando Ele está a falar conosco. Existem vários sinais que podem nos alertar sobre a comunicação do Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo sempre estará em conformidade com a palavra de Deus. Qualquer impressão interna, sentimento ou circunstância que contradiz os ensinamentos da Bíblia não provém dele. Como 1 João 4:1 aconselha: Amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas testai os espíritos, se são de Deus. Segundo, o Espírito Santo traz paz, não confusão ou medo. Nos momentos em que sentes uma paz inexplicável em relação a uma decisão ou situação, isso pode ser o Espírito Santo a falar contigo. Como Paulo escreve em 1 Coríntios 14:33, pois Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Terceiro, a voz do Espírito Santo frequentemente está alinhada com os frutos do Espírito, como descrito em Gálatas 5:22-23. Os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se sentir compelido a agir de uma maneira que exiba esses frutos, é muito provável que o Espírito Santo esteja lhe orientando. No entanto, apesar de tudo isso, por que muitas vezes falhamos em ouvir o Espírito Santo? Uma das principais razões é o barulho deste mundo. Somos constantemente bombardeados por várias distrações, ansiedades, desejos mundanos, ambições e até nossos próprios problemas, que competem por nossa atenção e abafam o suave sussurro do Espírito Santo. Lembrem-se do encontro de Elias com Deus em 1 Reis 19:11 e 12. Nessa história, o profeta Elias fugiu para o deserto, temendo por sua vida depois que a rainha Jezabel ameaçou matá-lo. Ele sentiu-se sozinho, aterrorizado e sobrecarregado. Ao refugiar-se em uma caverna no Monte Horebe, Deus disse-lhe para sair e ficar na montanha, para testemunhar sua passagem. Enquanto Elias estava lá, um vento forte varreu a montanha, forte o suficiente para quebrar pedras, mas Deus não estava no vento. Após o vento, ocorreu um terremoto que abalou a montanha, mas Deus não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas Deus não estava no fogo. Então, após todos esses dramáticos eventos naturais, veio um sussurro suave. Algumas traduções chamam isso de uma voz suave e calma ou o som do silêncio. Foi nesse som sutil e silencioso que Elias reconheceu a presença de Deus. Essa passagem sugere que, embora Deus tenha o poder de comandar vento, terremoto e fogo, sua maneira preferida de se comunicar com seu profeta, e por extensão conosco, é através de um sussurro tranquilo e suave. Esta história nos lembra da importância de silenciar nossos corações e mentes para que possamos ouvir e reconhecer a voz de Deus no meio do ruído e caos da vida. Outra barreira significativa para ouvir a voz do Espírito Santo é a nossa teimosia. Às vezes, como Jonas, escolhemos ignorar o Espírito Santo porque sua orientação pode não estar de acordo com nossos desejos ou pode parecer muito desafiadora. Mas precisamos lembrar de Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração
e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Portanto, temos um auxiliador constante no Espírito Santo, mas precisamos ajustar nossos corações e mentes para ouvir sua voz. Precisamos nos imergir nas Escrituras, cultivar discernimento, estar cientes de nossas circunstâncias e manter um coração disposto a obedecer à vontade de Deus. Um coração disposto a ouvir quando o Espírito Santo fala conosco. Agora, vamos orar. Feche os olhos e ore comigo, colocando teu espírito na presença de Deus. Pai Celestial, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu venho humildemente perante o teu trono de graça e misericórdia. Reconheço tua grandeza, teu poder, tua soberania e teu amor incondicional por mim. Senhor, estou diante de ti reconhecendo que preciso de tua orientação. Anseio ouvir tua voz, ser conduzido pelo teu espírito, compreender teu coração. Confesso, Senhor, que houve inúmeras vezes em que falhei em discernir os sussurros suaves do Espírito Santo. Peço teu perdão. Pai, admito que muitas vezes escolhi minha própria vontade, meus próprios desejos, em vez do teu plano perfeito. Como Jonas, tentei navegar pelos mares tempestuosos da vida com base na minha compreensão. E por isso peço o teu perdão. Senhor, ajuda-me a confiar em ti de todo o meu coração e a não depender da minha própria compreensão. Senhor, peço por uma unção especial para abrir os meus ouvidos espirituais. Ensina-me a silenciar o barulho, as distrações, os medos e as ambições que frequentemente abafam o conselho do Espírito Santo. Capacita-me a encontrar momentos de quietude, querido Senhor, onde eu possa ficar em silêncio e ouvir tua voz. Senhor, que tua orientação alcance todas as áreas da minha vida através do teu Espírito Santo. Ensina-me, aconselha-me, corrige-me e ajuda-me a alinhar o meu caminho com a justiça de Deus. Pai, percebo que a obediência à vontade de Deus é impossível sem a tua orientação. Senhor, peço por uma fome renovada pela tua palavra. Enquanto busco explorar as Escrituras, que o Espírito Santo dê vida a cada versículo, conduzindo-me a uma compreensão mais profunda da tua verdade. Senhor, que a tua palavra me molde, transforme-me e me molde à imagem de Cristo. Senhor, peço pelo dom do discernimento para reconhecer quando o Espírito Santo está falando comigo. Ajuda-me a produzir os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, para que essas virtudes guiem cada uma das minhas interações. Pai, concede-me a sabedoria para ver as minhas circunstâncias com os teus olhos. Quando o Espírito Santo falar através das minhas situações, concede-me a graça de compreender e responder de acordo com a tua vontade. Acima de tudo, Senhor, peço por um coração de obediência corajosa. Quando o Espírito Santo me guiar por caminhos que pareçam difíceis ou desconhecidos, Senhor, peço que me dês a coragem de agir com fé, confiando que os teus planos para mim são sempre bons e sempre no meu melhor interesse. Obrigado, Pai, pela tua promessa, em João 14:26, de que o Espírito Santo me ensinará todas as coisas e me lembrará de tudo o que disseste. Reivindico essa promessa hoje e agradeço pelo trabalho transformador do Espírito Santo na minha vida. Entrego a mim mesmo e todos os meus planos em tuas mãos capazes, querido Senhor, sabendo que, à medida que aprendo a ouvir o Espírito Santo, minha vida nunca mais será a mesma. Oro por todas essas coisas, colocando minha confiança no poderoso nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Digite a palavra Amém na seção de comentários abaixo, se você foi abençoado por esta mensagem. Você pode nos ajudar a alcançar mais pessoas e espalhar o Evangelho compartilhando o vídeo com um amigo ou membro da família e clicando no botão curtir. Lembre-se de se inscrever no canal para mais vídeos que abençoarão seu coração e elevarão seu espírito. Agradecemos todo o seu apoio. Vocês são abençoados para serem uma bênção. Sinta-se à vontade para deixar seu pedido de oração na seção de comentários, para que possamos apresentá-los a Deus. Toda a glória a Deus. Que todas as bênçãos desta oração estejam agora sobre você. Em nome de Jesus, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo
seja convosco. Amém.